Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este canal. Eu sou a Lena, sou taróloga e hoje vamos estar fazendo uma leitura da energia geral da próxima semana. Esse vídeo é válido para quando você estiver assistindo, para quando ele chegar em você, dos próximos 7 dias vindouros, após você assistir esse vídeo. Vamos analisar as tendências positivas, potencialidades, os desafios e os conselhos do universo para você. Temos duas opções, a opção de número 1 e a opção de número 2. Cada opção também tem uma carta oráculo que eu vou ler no final da tiragem, ok? Então pause o vídeo, escolha suas opções e vamos lá. Na verdade, antes de iniciar a leitura, vamos fazer uma pequena prece na força, na energia da chama da vela preta. Universo, que todos que estejam assistindo tenham seus campos energéticos limpos de toda a energia parasita, perniciosa, que não nos pertence nesse momento. Que nos traga sabedoria, autonomia e também discernimento ao assistir essa leitura, de aprender para si o que for condizente com suas vidas, com suas trajetórias, com o seu caminho aqui nessa terra. No fim, gratidão por tudo, por todas as lições e aprendizados. Que assim seja. E vamos lá para as leituras. Vamos começar com a opção de número 1. Eu tava bem relutante. É uma mensagem intuitiva que a minha divindade pediu pra passar. Eu tava bem relutante de gravar esse vídeo hoje, porque uma das minhas unhas tá quebrada, como talvez dê pra ver no vídeo, não sei se vai dar pra ver. Muito possivelmente. E eu queria adiar, já tinha adiado outras vezes, mas eu decidi pôr um fim no adiamento, tanto por questões espirituais, intuitivas, quanto por outras. E o recado que ela pediu pra eu passar aqui agora, antes de iniciar a tiragem, não é: você realmente precisa daquela coisa para começar? Ou você só tá dando uma desculpa para postergar, para adiar, porque você tem medo de tentar? Foi isso. Vamos lá. Universo, revela as tendências da semana, os padrões que não estamos conseguindo enxergar, as potencialidades. Eu vou considerar. Saiu 2, na verdade. Cheque. E tem muito a ver com o que eu falei ainda agora. Quais vão ser os desafios essa semana, seja no campo energético, material, seja no âmbito família, trabalho, relações, relacionamentos. E
E quais vão ser as potencialidades dessa semana, energias que deve se focar, jogar luz. E por fim, qual conselho, qual direcionamento, qual aviso, recado, puxão de orelha, parabéns do universo para ti essa semana? Gratidão, universo, bora lá. No fundo do deck, o enforcado. Muito em conformidade com esse recadinho que o universo intuiu pra dar antes da tiragem, né? Nem no começo, antes da tiragem. Analise essa questão por outra perspectiva. Pare um pouco e pare as ações, os pensamentos compulsivos, compulsórios. Olhe essa questão por outra perspectiva, né? Bora lá, os desafios dessa semana. Ai. Ok. As potencialidades dessa semana. Ok. Saiu invertida, mas eu não leio carta invertida. Só se for assim. Via a intuição, a entidade me alertar. E os conselhos do universo para essa semana aqui. Ok, bora lá. Isso daqui eu vou considerar como uma mensagem extra. No final a gente dá uma analisada. Desafios da semana. Como eu vou conseguir lidar com minha vida, com minhas atribuições, com minhas responsabilidades no estado emocional que eu tô agora? Como eu vou conseguir fazer isso, né? Como eu vou me abrir novamente para o amor, para outras relações, outros relacionamentos. Se eu ainda nem elaborei esse sofrimento que eu passei e que eu tô passando. Como principal desafio essa semana vai ser começar a elaborar isso. Porque no fundo você não quer se subjetivar em torno da dor, em torno do que aconteceu. Pode ser um término, um afastamento, pode ser um afastamento não necessariamente de relacionamento amoroso, pode ter sido uma traição de confiança, uma traição, uma quebra de expectativa. E você tá num momento que essa dor já tá há algum tempo. Parte de você quer começar a seguir, mas essa dor tá lá, persistente, persistente, persistente. Até podem aparecer novas situações, mas você ainda não conseguiu se desapegar dessa dor, né? Esse vai ser um desafio em voga para ti essa semana. Mas qual vai ser a tua potencialidade essa semana? Racionalizar essa dor. Nem todos os sentimentos a gente precisa racionalizar. Mas é importante a gente racionalizar às vezes, né? Validar o que tá sentindo, mas ao mesmo tempo buscar entender o porquê tá sentindo. Isso aqui já vai para o conselho do universo, né? Mas enfim, vamos focar aqui na potencialidade da semana.
Essa semana, apesar de estar lidando com essa dor, com esse sofrimento, com esse conflito entre se apegar à dor e seguir em frente, porque às vezes seguir em frente parece invalidar a dor que você sentiu, que vai diminuir a importância desse sofrimento, de tudo que aconteceu, que você ainda está elaborando, mas vai ter a potência de você racionalizar sobre isso. Você vai estar vibrando na energia da justiça. E o que é justiça? Justiça é o equilíbrio entre dar e receber. Você está dando energia demais para essa situação, dando sua potência, entregando sua potência para essa situação. E a outra parte, o que ela está fazendo sobre isso? Se é que ela está fazendo algo sobre isso? Nessa semana, apesar disso, você vai começar a perceber o desequilíbrio entre o dar e receber dessa situação. Tanto da parte pregressa, anterior da situação, que culminou nessa finalização dolorosa, ou nessa encerramento, afastamento, seja o que for, adapte a sua situação, você vai começar a perceber que existe um desequilíbrio, né? Começar a racionalizar, refletir o porquê tá sentindo assim, por que iniciar novos processos, novos caminhos. Você sente que tá apagando o que aconteceu, que você tá, de certa forma, invalidando o seu sofrimento. E seguir em frente não significa que você não sofreu por aquilo, que aquilo não teve um peso para você, que não teve importância. Seguir em frente significa que a vida continua apesar do que aconteceu, né? Você ainda é você apesar do que fizeram com você. Porque aqui pode ter sido de situações simples, um término por incompatibilidade, né? Até um término por traições. Mas existia também um desequilíbrio, né? Seja qual for a situação, houve um desequilíbrio entre o dar e o receber. E você vai estar propenso a analisar isso essa semana. O universo também vai te entregar alguns insights para você começar a refletir sobre isso. Essa leitura pode ser um deles, né? E qual o conselho do universo? É justamente você pegar essa situação e analisar o que está na sombra dessa situação, né? Sofrer por isso, esse sofrimento, ele tá alinhado, de fato, com o caminho que o meu verdadeiro eu quer seguir aqui? Ou eu tô sofrendo por isso, porque o outro preenchia um espaço que agora tá vazio e é muito difícil de olhar, né? Sem essa relação, sem esse vínculo e sem essa dor que tá na superfície agora, se ela se locomover, eu vou ter que olhar o que tá por baixo. Mas o caminho é olhar o que tá por baixo, né? A saída é para dentro. Então, o conselho aqui do universo para essa semana é isso. A cura dessa situação é se voltar para dentro. Analisar o que tem por baixo dessa tristeza, que você, por vezes, prefere sentir a tristeza do que seguir em frente. É isso, né? E aqui as cartinhas extras que... Ai, a vela tá ficando tão bonita. As cartinhas extras que saíram, Cavaleiro de Copas e o As de Copas. É preciso coragem emocional para pegar essa dor e olhar o que tem debaixo dela, sabe? E o universo vai te trazer essa coragem essa semana. Vai acontecer algo externo, né? Que vai instalar algo na tua cabeça. E te dar a coragem de dizer, não, eu tô sentindo essa dor é válida pelo simples fato dela existir.
Mas eu vou encarar o que tem por baixo dessa dor. Eu vou encarar se isso que eu tô sentindo que eu perdi era isso tudo mesmo. Bem, é isso. Vamos ver a carta oráculo. Uma leitura assim, um pouco pesadinha, né? Eu achei. Que existe muita coragem emocional aqui. Necessária, né? Nesse processo aqui. Mas com uma boa potencialidade. Agora vamos ver a carta oráculo. Poção. Lembre-se de praticar o amor próprio. Interessante, né? Interessante, porque muitas vezes a gente se subjetiva na dor da perda do outro pelo horror ao vácuo, né? Quando a gente tá vivendo os vazios existenciais, vazios de si mesmo. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, não para essa leitura. Vamos ler a mensagem da carta oráculo? Página 24. Aqui, poção. Lembre-se de praticar o amor próprio. Você está familiarizada com os conceitos de amor próprio e cuidar de si mesma, mas nunca praticou isso ativamente ou então deixou isso para lá. Por isso, tem que voltar ao caminho certo. Apoie-se de todas as maneiras, pequenas ou grandes. Isso pode significar parar um pouco para tomar um banho maravilhoso, ou então planejar fazer uma máscara de água de rosas e se planejar de modo que você possa organizar a sua vida para que antes que ela fique fora de controle. Aí um conselhinho assim do universo mais material, concreto, né? Mas fica aí a sugestão. E é isso, espero que você tenha gostado da leitura. Se ela não fizer sentido para você, pode ver a opção número 2, tá? Ou se fizer parcialmente sentido, você só absorve aquilo que ressoa com você, porque é uma leitura coletiva. Pode puxar várias energias. Às vezes a gente também intua escolher uma opção, mas esteticamente a outra opção chama mais atenção e a gente vai na errada, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. E até a próxima! Você que escolheu a opção número 2 e veio diretamente para cá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É uma leitura geral, coletiva e atemporal. A partir do momento que você vê essa leitura, ela tem validade de 7 dias para as tendências aqui tiradas, tá bom? A gente vai dar uma analisada nos aspectos mais desafiadores da semana, as potencialidades e um conselho do universo e no final a carta oráculo, tá bom? Então vamos lá, embaralhar as lâminas. Universo, gratidão pela oportunidade de estar canalizando aqui essa mensagem hoje. Aqui para fazer uns cortes. Tudo bem. Gratidão, universo. Bora lá.
Inicialmente, as energias mais desafiadoras da semana, o que vai precisar ser trabalhado, as potencialidades e, por conseguinte, o conselho do universo, puxão de orelha, um aviso. Vamos lá. Gratidão, universo, e no fundo do deck, a morte. Um grande período de transformação para o pessoal do grupo número 2, né? Que vai se iniciar ou já está se iniciando. Vou aqui uma água e começar. Vamos lá. Qual é o desafio dessa semana? A justiça de novo. Já que aqui ela veio no desafio. Potencialidades, ok. Muito bom. Ok, né? A torre vindo com potencialidade, mas tem tudo a ver com a carta da morte que estava no fundo do deck. A temida torre, mas eu gosto da torre. Por fim, conselho do universo. Ok. Vamos lá. Desafio dessa próxima semana, né? Vai ser uma semana com muito conflito. Você pode se sentir muito atacado espiritualmente. Seja nas relações, trabalho, mas aqui eu vejo muito no âmbito da sua energia e também no trabalho, né? Mas, assim, no âmbito das relações. Vai ser um momento de trocas difíceis, né? Convivência difícil, no geral. Você vai ter que olhar se tá valendo a pena se desgastar por isso. Poxa, eu tô me desgastando tanto por fulano, ciclano, por tal coisa, tô comprando essa briga, mas o retorno não tá sendo justo, né? A justiça fala muito sobre o dar e receber. Se isso tá equilibrado, né? Então vai ser uma semana onde você vai estar sentindo um ataque energético, necessidade de se defender. E também houve muitas cobranças externas sobre sua produtividade, sobre aquilo que está dando, e às vezes as pessoas que estão cobrando não estão fazendo nem um terço do que você está fazendo. E isso vai gerar mais desgaste no seu campo. Desgaste. E o que vem como potencialidade aqui nessa situação? A torre, ela pode ser interpretada em alguns aspectos não só como o raio sendo algo sobrenatural, destruindo uma estrutura, a torre, né?
Uma estrutura fundada em princípios assim inválidos, insólidos, estruturas que não se sustentam porque não são baseadas na realidade do ser. Não estão alinhadas com o ser que você é, né? São frágeis porque são falsas. Elas são ilusórias. Melhor dizendo, ilusórias. Mas também tem outra interpretação que você é esse próprio raio subjugando as estruturas da sua vida que são falsas, ilusórias e não se sustentam. Quando a torre desmorona, ela só desmorona, só cai, só vai ao chão aquilo que não é compatível com a essência do seu ser. Então, como potencialidade aqui, o universo traz que se você tiver coragem moral e emocional para subjugar, para ser esse raio que destrói essa torre, para dar um basta nas situações que há muito você já acha insustentável na sua vida. Se você tiver coragem emocional e moral para isso, a sua realidade virá outra. Você vai se sentir plenamente realizado depois de fazer isso. A potencialidade dessa semana vai ser ficar tão exausto de dar e não receber e ainda assim ser cobrado para dar mais e sendo sugado energeticamente, materialmente, no trabalho, e em casa, e na família, e nos amigos. Você vai estar tão cansado disso tudo que vai criar uma potência em você mesmo para ser esse raio destruidor dessa torre que você não aguenta mais, tá preso dentro dessa torre, você não aguenta mais, né? E começa com a carta da morte no fundo do deck. Essa torre é uma destruição sim, mas ela só destrói aquilo que não tá alinhado. Às vezes a gente até não quer que essa torre caia, porque quando a torre desmorona, fica o vazio e a gente tem que reconstruir alguma coisa, né? Tá vazio, a gente tem que reconstruir alguma coisa. E o grande desafio aqui é ter coragem emocional e moral para não reconstruir essa torre, para reconstruir algo alinhado com o seu ser, alinhado com a vida que você quer. Construir relações que façam sentido com a sua verdade interior. Mas a verdade interior, ela só aparece quando a gente tem coragem moral e emocional para deixar essa torre ruir, né? E às vezes essa coragem surge em meio de raiva e colapso. Você já racionalizou por um bom tempo. Às vezes é preciso da raiva para agir. Mas o que o conselho traz como... O que o universo traz como conselho aqui é... Apesar do impulso que você vai ter essa semana para colocar abaixo essas instituições que não fazem mais sentido com você, e que vai ser algo bom, mas que você faça isso com discernimento, tá? Que você faça isso com discernimento, escolhendo bem a forma que vai fazer isso. Uma forma que você, olhando no futuro, o seu eu do futuro, olhando a forma que você fez isso, se orgulhe da forma como você fez, né? Tem mais alguma mensagem, universo? Tem mais alguma coisa para falar pro grupo de número 2? Tem mais algo, sim. Coragem emocional para
desagradar os outros se for para agradar a si mesmo. Claro que você não vai deliberadamente fazer algo intencional para fazer mal a outra pessoa, não é isso. Mas é não fazer bem a outra pessoa se aquilo vai te fazer mal, tá bom? Enfim, é isso. Finalizamos aqui. Essas são as tendências, as potencialidades, as dificuldades da semana, os desafios, na verdade. E agora vamos ver a carta oráculo para o grupo de número 2. Bora lá. Trono. Seu potencial é infinito. Potencial. Não deixe situações sugarem sua potência também. É isso. Empodere-se da coragem moral e emocional. Coragem moral. Para ver uma situação que não tá certa e se colocar ativamente dizendo não. Isso eu não faço. Aí é meu limite. Não existe justiça nisso. E coragem emocional para bancar depois de ter dito um não, né? Porque dependendo da forma que você se subjetivou e dizer não para os outros, pode ser difícil. Mas bora ler a mensagem. 45. Trono. O seu potencial é infinito. Seu potencial é infinito. Adorei essa carta, mas bora ler a mensagem. É a última mensagem do oráculo. Tá com a morte, tá com a torre, a última carta do oráculo. E curiosamente, depois da carta da torre, na jornada do tarô, vem a carta da estrela. Você alinhado com a sua missão de vida. Aí depende do que você crê, o que é missão de vida. Eu alinhado com o meu desígnio, com os meus sonhos. Por aí vai, depende do que você crê. Mas depois da torre, se você banca o vazio e não reconstrói essa torre com bases irreais de novo, você chega na estrela. Mas bora lá ler a carta. Mensagem oráculo para o grupo de número 2. Trono. O seu potencial é infinito. Arriscando soar meio clichê, você pode fazer tudo que colocar sua atenção. Você é uma rainha poderosa que é complexo bastante para ser ao mesmo tempo gentil, valorosa e justa, e magnânima, ou qualquer outra combinação que você deseje. Gente, tudo a ver. A razão pela qual lhe disseram que você não pode ter tudo é porque eles têm medo que você se torne ainda mais perigosa do que você já é. É o que? Você pode ser ao mesmo tempo gentil e valorosa. Valorosa, você reconhece seu valor. O desequilíbrio de dar e receber nas relações. Justa e magnânima. Ou seja, você pode sair dessa situação sendo um raio que subjuga, mas ainda assim agir de uma forma que no futuro você veja como você destruiu aquela situação terrível que estava e ainda assim se orgulhe da forma que você fez, né? Gentil e valorosa, justa e magnânima. E é isso, grupo de número 2. Espero que tenham gostado da leitura. Se não tiver ressoado com você, não absorva. Recomendo voltar, número 1, se você não leu, se você não assistiu, não ouviu. Se ressoou com você, sempre recomendo anotar alguns pontos, porque durante a semana a gente pode se esquecendo, mas sempre bom o que for aviso, recado, puxão de orelha, a gente se atentar, né? E essas foram as leituras de hoje.
Espero que todos tenham uma ótima semana, uma semana transformadora. Nas duas leituras veio um tanto sobre transformação, transformadora de forma positiva, né? Que todos possamos ser um pouco mais nós mesmos. E é isso, se você gostou dessas leituras, deixe seu comentário aqui no final do vídeo, deixe também o seu gostei e se inscreve no canal. Aqui é a Lena, um forte abraço e até a próxima!